Continuando, quando se trata de bactérias, que bactérias são agentes patogênicos que se proliferam, né, fora de célula, ou seja, ele é um organismo extracelular, ele necessita ser fagocitado e assim internalizado em vesículas dentro da célula fagocítica. Então, nesse caso, a apresentação é pela MHC de classe 2 e a célula que participa desse processo é o CD4. Vamos entender melhor a partir dessas imagens. Imagem de cima, veja bem. Aí mostra micro-organismo extracelular. Se o micro-organismo é extracelular, então ele foi fagocitado, por exemplo, por um macrófago, internalizado dentro de vesículas e nessas vesículas foi processado assim pedacinhos muito pequenos desse patógeno que nós chamamos de peptídeo. No retículo endotelial da célula fagocítica, existe assim o MHC de classe 2. Então, nesse momento, quando essas vesículas estão cheias de peptídeo, esse retículo endotelial vai desprender assim o seu MHC vai se fundir com essa outra vesícula onde tem o peptídeo e assim vai se ligar ao MHC. Esse MHC vai para a superfície da célula apresentadora de antígeno, que no caso é o MHC de classe 2, e vai apresentá-lo para o linfócito TCD4. Já se for um vírus, que o vírus está aqui, esse mecanismo representado na figura abaixo, vírus para se multiplicar necessariamente precisa entrar dentro de célula, então o vírus ele entra dentro de célula e começa a se multiplicar dentro dessa célula, ele não precisa de vesícula nenhuma. Então, por isso que a gente diz que esse peptídeo ele é processado no citosol da célula, ou seja, livre dentro da célula. E assim, esse peptídeo, que é uma partícula muito pequena, vai conseguir penetrar em um canal e esse canal dá acesso ao retículo endotelial da célula, onde está, assim, a molécula de MHC de classe 1. Quando ocorre essa ligação do peptídeo ao MHC de classe 1, esse MHC se desliga do retículo endotelial até sair na superfície celular. Quando esse MHC de classe 1 com o peptídeo está na superfície celular, ele faz a apresentação ao linfócito TCD8. E quando esse linfócito reconhece o antígeno, ele vai aos órgãos linfóides secundários ou periféricos para assim fazer sua proliferação clonal. Ou seja, um linfócito, ele consegue se multiplicar várias e várias vezes formando células iguais. Ou seja, a gente pode chamar de células filhas, mas lembrando que essas células filhas são iguais às células mãe, por isso que a gente chama isso de clone. Então, veja, linfócito recebeu informação do peptídeo pela célula apresentadora de antígeno, deixou de vagar pelo sangue e vai para os órgãos linfóides secundários para passar lá um tempo e assim formar um clone, ou seja, um exército de linfócitos iguais. Então, aquele linfócito que não tinha reconhecido nada é chamado de célula T virgem. A partir do momento que ele consegue fazer essa multiplicação, nós chamamos de células T armadas, ou seja, elas já estão prontas para o combate. É como se fosse um exército que volta para o local da infecção e assim vai destruir células infectadas por vírus. Através de quê? Da liberação de citocinas. Ou seja, aquela célula infectada por vírus, ela pode ser totalmente destruída, porque o linfócito CD8, ele é citotóxico. E quando se trata de bactéria, gente, quem é o principal defensor do organismo contra bactérias? Células fagocíticas. Só que a imunidade adaptativa vai auxiliar essas células fagocíticas.
Como eu já tinha falado para vocês, nos livros, na literatura, didaticamente, existe a imunidade inata e a imunidade adaptativa, mas na realidade elas se somam, elas não agem sozinhas, um auxilia a outra, um ajuda a outra. Então, no caso de bactérias patogênicas, aquele processamento do peptídeo se dá dentro da célula fagocítica, mas aquela mesma célula fagocítica, por exemplo, o macrófago, serve como uma célula apresentadora de antígeno. E assim o linfócito CD4, que tem MHC de classe 2, ele consegue, assim, formar clones também que vai auxiliar esse macrófago. Ele vem para potencialização do macrófago, ou seja, o linfócito TCD4, ele não consegue destruir bactérias, não, ele não consegue, mas ele consegue produzir citocinas que conseguem potencializar ainda o macrófago, deixar ele mais resistente, mais forte para o combate. Então, essa citocina que esse CD4 produz é o interferon. Esse interferon, ele torna o macrófago mais potente, ok? E assim, lembrando que no momento que está tendo essa proliferação de linfócitos T, também está tendo ali nos órgãos linfóides secundários a proliferação de linfócitos B para a produção de anticorpo. Linfócito B vai conseguir formar muitos anticorpos. Mas lembrando que existe uma diferença do reconhecimento desse antígeno. O TCR, ele é diferente do BCR, que é o receptor do linfócito B. TCR, ele não se liga diretamente ao antígeno, ele necessariamente precisa que ele seja apresentado pela célula apresentadora de antígeno. Já o linfócito B, que tem na sua superfície o BCR, ele não precisa desse auxílio. Ele reconhece o antígeno na forma intacta. Aqui eu coloquei a imagem do linfócito T e do linfócito B para vocês. E assim, vamos falar um pouquinho da imunidade humoral que está relacionada com a produção de anticorpo, né? Gente, anticorpo, ele não consegue penetrar dentro de célula. Como é que anticorpo vai matar vírus? Ele vai neutralizar vírus. Ou seja, vírus para sobreviver, ele precisa do material genético de uma célula. Então, ele precisa entrar dentro de uma célula para se multiplicar. Vírus fora de célula, ele não se multiplica. E assim, se o corpo já tiver produzido anticorpos, esses vírus eles vão ser neutralizados, ou seja, os anticorpos vêm e prendem esses vírus. Se eles estão presos, eles não têm como entrar dentro de novas células. Se não entra dentro de novas células, não se multiplica, tá bom? Então, é dessa forma que o anticorpo mata o antígeno estranho, o agente patogênico. E aí vamos pensar nas bactérias, que são organismos extracelulares e conseguem se proliferar fora de célula. Os anticorpos vão ajudar? Claro que vão. Por quê? Porque o anticorpo ele vai neutralizar bactérias. Não é que ele vai impedir a proliferação de bactérias, não. Mas ele vai deixar a bactéria presa. Se ele prende, é mais fácil para uma célula fagocítica vir fagocitar. É mais fácil para um macrófago fagocitar. Tá, ok? Então, é assim que os anticorpos também auxiliam no processo de defesa de micro-organismos extracelulares. Aqui eu coloquei uma foto para ilustrar vocês de um vírus entrando, por exemplo, dentro de uma célula. Entrou, ele tem capacidade de se multiplicar. Agora, se ele é neutralizado por vírus, isso não vai acontecer. Quanto menos vírus entrar dentro de célula, menor vai ser a multiplicação e assim o mecanismo de controle da doença, né, do patógeno, vai acontecendo no organismo. E vamos pensar em venenos, né? Em venenos de cobra, de escorpião, de aranha peçonhenta, de animais peçonhentos. E aí, como fazer com que esse veneno não se espalhe pelo organismo? Neutralizando. Essa é a forma. Então, quem participa aí no controle, nesse caso de um patógeno como o veneno, é anticorpo. Quem vai auxiliar aí vai ser principalmente linfócito B. Linfócito T, infelizmente, não tem como agir nesse caso, tá?
Mas pensa comigo, eu disse a vocês que a resposta para ser formulada, ela passava alguns dias. Tanto é, por exemplo, que se uma pessoa começar